Olá, raciocínio lógico. Aquela matéria que às vezes parece um muro intransponível no caminho da aprovação, não é? Especialmente quando a gente fala de provas como a da Cefaz-Go, onde cada pontinho é decisivo para realizar um sonho. Mas olha, a boa notícia é que a lógica, bem, ela tem uma lógica. E hoje a gente vai desvendar juntos, bem passo a passo, uma questão da FCC que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. E a nossa filosofia aqui vai ser exatamente essa: respirar fundo. Vamos decifrar isso sem pressa, sem usar palavras difíceis só para complicar. A ideia é tratar essa questão como um verdadeiro quebra-cabeça. E no final, garanto que todas as peças vão se encaixar. O objetivo é a gente construir confiança para a hora da prova. Ok, vamos mergulhar na questão. O primeiro passo, em qualquer problema de lógica, é ler com muita, mas muita calma mesmo, sem pânico. Vamos entender direitinho o que o diretor da indústria falou naquela reunião. Deu para notar a estrutura? É uma frase grande, mas ela tem um esqueleto bem claro. Se, e, então. Essa estrutura é a chave de tudo. É como se fosse uma promessa com condições. Se uma coisa acontecer, então outra coisa vai ser o resultado. Olha só como a gente pode quebrar essa frase em duas partes. De um lado, a gente tem a condição. Pensa nela como uma lista de exigências. As matérias-primas têm que chegar no prazo e as máquinas não podem quebrar. Do outro lado, a consequência. A meta de setembro ser atingida. A lógica aqui é simples. Se a condição for cumprida 100%, a consequência é obrigatória. Muito bem, até aqui entendemos a promessa do diretor. Só que agora o enunciado nos dá uma informação nova, uma pista fundamental que muda o jogo todo. É o que de fato aconteceu. Ah, isso muda tudo! Lembra da consequência da parte 2 da nossa frase, que era a meta ser atingida? Pois é, aconteceu exatamente o contrário. A consequência se mostrou falsa. Aquela promessa do diretor, o resultado que todo mundo esperava, não rolou. E quando isso acontece, quando a consequência de uma frase, se, então, não se concretiza, a lógica nos entrega uma ferramenta super poderosa. É uma verdadeira regra de ouro para a gente descobrir o que realmente aconteceu. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Se o resultado prometido não veio, o que a gente pode concluir com 100% de certeza sobre aquelas condições lá do começo, sobre as matérias-primas e as máquinas? O nome técnico é contrapositiva, mas não precisa se preocupar com o nome. O importante é a ideia. Se o resultado B não aconteceu, é simplesmente impossível que a condição A tenha sido totalmente cumprida. Alguma coisa ali no começo falhou. A lógica por trás disso é super intuitiva. Vamos pensar no seguinte: se alguém diz, se chover, a rua vai ficar molhada, e a gente olha pela janela e a rua está seca, qual é a única conclusão possível? Que não choveu. Se a consequência, a rua molhada, é falsa, a condição, que é chover, também tem que ser. É exatamente isso que a gente vai aplicar na questão. Certo. Agora que a gente entendeu a regra de ouro, chegou a hora de usar ela na prática para achar a resposta certa lá no nosso problema da Cefaz. Então, o ponto central é este. A nossa missão é achar a alternativa que nega, que desmente a condição inicial. A gente precisa provar que a frase "todas as matérias-primas foram entregues no prazo" e "nenhuma máquina de tingimento sofreu avaria" é falsa. E para negar do jeito certo existem regrinhas, tipo uma receita de bolo. Para negar uma frase que tem e, a gente troca por ou. Para negar todos, a gente usa pelo menos um não. E para negar nenhum, a gente usa pelo menos um sim. Essas são as nossas ferramentas para resolver o mistério. Então vamos aplicar bem passo a passo. A frase original usa um e, então a negação dela vai ter um ou. A primeira parte é todas as matérias-primas foram entregues. A negação disso é pelo menos uma matéria-prima não foi entregue. A segunda parte é nenhuma máquina sofreu avaria. A negação disso é pelo menos uma máquina sofreu avaria. Agora é só juntar tudo com o ou e pronto, temos a resposta. Perfeito, a questão está resolvida. Mas o nosso objetivo aqui é maior do que acertar uma questão. É aprender o padrão da banca FCC para acertar todas as questões desse tipo. Existem atalhos e pegadinhas que, uma vez que a gente conhece, facilitam demais a nossa vida na prova. Anota aí um atalho que vale ouro. Se a questão dá uma frase com se então e logo depois diz que a parte final não aconteceu, a resposta é sempre a negação da parte do começo. E o mais importante, a negação de uma frase com e, nunca, nunquinha, vai ser outra frase com e. Só com essa dica já dava para eliminar várias alternativas da questão sem nem quebrar a cabeça. Isso economiza um tempo que é precioso.
Outra pegadinha clássica da FCC na hora de negar a palavra todos. Muita gente boa cai no erro de pensar que o contrário de todos passaram é nenhum passou. Mas, na lógica, não é. Para a gente provar que a frase todos passaram é mentira, basta que pelo menos um não tenha passado. Ficar de olho nisso já evita cair em um monte de alternativa errada que parece certa. E o último detalhe importante. A alternativa correta provavelmente vai usar a expressão uma máquina sofreu avaria. O ideal, na lógica pura, seria pelo menos uma. Mas em prova de concurso, a redação às vezes é assim, mais simplificada. A gente precisa entender que nesse contexto, uma significa pelo menos uma. É sobre achar a melhor resposta entre as que estão lá. E assim a gente chega ao fim. O que parecia super complicado, na verdade, é um sistema com regras, é um padrão. E o legal da lógica é justamente isso. Depois que a gente enxerga o padrão, o controle do jogo passa pra gente. E é esse controle, essa confiança, que vai transformar aquele grande sonho da aprovação em realidade. É só continuar praticando que esse padrão vai ficar cada vez mais claro.